Ministerio Hispano, Señor, quiero bendecir a tu hija. Úsala, Espíritu Santo de Dios. Muévete en esta casa. Ten la libertad, Señor, de hacerlo como te plazca. En el nombre de Jesús. Amén. Dile un aplauso fuerte al Señor y solo se sienta cuando la pastora Mariel se lo pida. Tu casa, hija. Muy buenas tardes. Qué alegría poder estar aquí. La verdad, esta tarde no es casualidad. Cuando estaba ofrendando aquí, fui poner el día que estamos, el día 3 de abril. El Señor me dijo, yo estoy aquí. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está aquí. Amén. Glória a Deus, pode se assentar. Na verdade, estou muito feliz e contenta. E o pastor disse a palavra correta, o coragem de aceitar o desafio, porque o espanhol não é minha primeira língua. Vão perceber aqui. Pero minha oração é que o que tu não entendas, o Espírito Santo te revele. Amém? Sou agradecida a Deus por esta oportunidade. Eu sei que não é sobre mim, é a graça de Deus que me ha alcançado, me ha redimido, me ha sanado, me ha sacado aí del mais escuro lugares. E agradecida também à pastora Lucilene, ao pastor Juan. Graças por la oportunidade, por la invitação. Que Deus os bendiga, sua casa, sua família, seu hogar. Estou orando pela unção da pastora que habla super bem espanhol. Respeito ustedes, los amo também, los amo muito. Que Deus os bendiga muito. A meu pastor Jackson e pastora Kemi, que são meus papás, que los honro. Los bendigo, que o Senhor los siga bendecindo cada dia mais. A meu esposo não está aqui, pero está em uma missão e ele me incentiva, é meu companheiro. Eu me enamorei de um boliviano lindo, sou muito bem casada, lo amo muito e sou muito agradecida porque nos deu 2 filhos lindos e uma família, um papá. Mi suegro é meu papá também. Graças, Pá, por todo. Eres uma bendição. A la Pamela, minha cunhada. La amo muito. Minhas sobrinas. E meu cunhado também. Graças. Estou em casa, estou em família, estou com amigos. Então, me sinto a liberdade do Espírito Santo aqui com nós outros. Amém? Bueno, vamos à la palavra. Segundo Samuel 9, de 1 al 13, vamos a ler. Vai aparecer aqui na pantalla? Já está. Vou ler aqui. Ok, allá. Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? El rey le dijo, no, vou ler aqui, que não estou vendo muito bem. E sabia um servo de la casa de Saúl, que se chamava Siba, al qual chamaram para que viniese a David. E o rei le dijo, ¿eres tú Siba? E ele respondeu, tu servo. Versículo 3. El rei le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. El 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David y se postró sobre su rostro y hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset. Y él respondió, he aquí tu siervo. Y él dijo, el 8,
El 7. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Y respondió Siba al rey: conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey: comerás a mi mesa como uno de los hijos del rey. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Y morava Mefiboset en Jerusalém, porque comia sempre a la mesa del rei e estava lisiado de ambos pés. Amém? Essa é a palavra de Deus hoje. Deus já puso algo em meu coração e quero compartilhar com vocês. Mefiboset era hijo de Jonatán, nieto do rei Saúl. Certo dia, quando Mefiboset tinha 5 anos, ele escutou muita bulla aí em el palácio. E os inimigos, as tropas inimigas, lograram entrar em el palácio, matando seu papá, seu abuelo e todos os demás, a família. Su nodriza, su niñera, su niñera pensando em protegê-lo, lo puso em los braços, lo agarrou e lo cargou, lo sacou correndo del palácio. E desafortunadamente a niñera la deixou cair, pensando, tentando proteger, pero ella tropeçou e o niño se cayó. E ele quedou lisiado, cojo de los pés. Foi um acidente grave. Algo que nunca mais, algo que cambiou sua vida por sempre. El pequeno príncipe, que fraturou seus pés nunca mais foram sanados. Mefiboset quedou huérfano de padre, de abuelo, quedou sem tios. Um niño que desfrutava del palácio já não mais vai desfrutar. De um dia para o outro, todo o privilégio que tinha já não tem mais, sua saúde já não tem mais. E para evitar ser assassinado pelos inimigos de sua família, cresceu e viveu refugiado em uma cidade estrangeira, lejos de Jerusalém, chamada Lodebar. Lodebar o significado é sem pasto, sem frutos, terra seca. Lodebar é um lugar íspado, onde se refugiavam os mendigos, os endeudados, os perseguidos, os abusados, os golpeados por la vida, que caíram em desgraça porque alguém, em algum descuido, os deixou cair. Passou o tempo, chegou o rei Davi ao trono. Um dia Davi se estava recordando de Jonatán, que ele havia feito um pacto com Jonatán, com seu amigo,
com su hermano de proteger a su familia, a la familia de él. Y David se acuerda de eso. E já havia passado muito tempo. E Davi queria cuidar da família de Jonatã. Davi não sabia se havia alguém, todavia, que vivia em la família de Jonatã. Pero um servo de Davi, que era servo de Saúl, que vivia no palácio, disse: há alguém todavia que vive, pero es tulido de los pies, es cojo. Ou seja, tu não vas a se interessar por ele. Además, ele é hijo del inimigo tuyo. Imagina como Jonatã, ou melhor, Mefibosé se sentiria al llegar al palácio donde era su antiguo hogar. E mira, como se sentiria ele al llegar ao palácio? Mira tu vecino aí e diga a ele assim: o rei te ama. O rei te vai mandar lhe amar. Quando chegou Mefibosete ante a presença do rei Davi, se arrodilhou e lhe disse: quem és tu servo para que mires perro muerto como eu? Como se sentira Mefibosete acerca de si mesmo, para que expressasse assim de sua persona, assim: mira, eu sou perro. E lhe disse que não solamente lhe restituiria todo o que era de seu abuelo, pero ele também ia ter o privilégio de sentar-se na mesa do rei. E Mefibosete não podia crer a bondade, a generosidade do rei. Em esses dias, quando um novo rei chegava ao poder, a maioria das vezes matava a los familiares del rei anterior, haciendo isso para asegurar que nada de la familia del rei anterior pudiera heredar el trono. Também o hecho de estar cojo de ambos pies era outra razão por la qual rei Davi hubiera podido ignorar Mefibosete. E esses tempos, as pessoas discapacitadas eram menospreciadas. E Davi sabia que tinha que guardar sua promessa a Jonatã. Grita bem alto: promessa. A partir daquele dia, Mefibosete foi restaurado. O príncipe começou a viver como príncipe novamente. Que comia sempre na mesa do rei. Hoje quero falar algo com vocês. Hoje quero falar sobre a graça transformadora de Deus. Não é verdade mais gloriosa para nós e vital para nossas vidas que a graça de Deus? Se tu e eu estamos aqui, é por la graça de Deus. Se fomos redimidos, se fomos sacados da vida que vivíamos antes, é por la graça de Deus. Se salimos dos caminhos vanos que vivíamos, é por la graça de Deus. Se somos chamados à mesa do rei, é por la graça de Deus. Se fomos lavados por la sangre del Cordeiro, é por la graça de Deus. Se hemos sido selados com o Espírito Santo de la promessa, é pela graça de Deus. Se somos parte da família de Deus, se somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, é por la graça de Deus. Aleluia! Aleluia! Se tu e eu somos cidadãos do céu, é por la graça de Deus. Se tu e eu estamos aqui hoje, é por la graça de Deus. Será que há alguém aqui que ha alcançado a graça de Deus?
Oh, manifesta, manifesta, manifesta. Oh, rabababas que terebasuri canta. Aleluia, foi a graça de Deus que transformou minha vida e sua vida. Quizás não há texto mais rico, ilustrativo, atual, mas eloquente para tratar da graça de Deus que este texto que nós outros leemos aqui agora. O texto que habla de um pacto de Davi e Jonatán, um pacto de cuidar da família de Jonatán, e depois de 20 anos, será que alguém está esperando uma promessa de Deus? Será que há alguém aqui que está esperando uma promessa de Deus? Ei, eu vim a dizer a ti que vai passar. Deus é fiel para cumprir todas as promessas que Ele hizo a sua vida. Aleluia. Lo que sucedió en la vida de Mefiboset es una rica ilustración de la gracia de Dios, del pacto que el Señor tiene con nosotros. En 2 Samuel 4:4 vai falar del momento. E Jonatán, hijo de Saúl, tinha um hijo lisiado de los pies. Tinha 5 anos de idade quando chegou de Jezreel, la notícia de la muerte de Saúl e de Jonatán. E sua nodriza le tomou e huyó. E mientras iba huyendo apressuradamente, se le cayó ele. Eu sou mamá. E esto me quedou forte em meu coração. Porque quando o niño está aprendendo a caminhar, cada rato, ai, cuidado para que não caiga. E mesmo quando está grande, não, pastor? Já está quase casando, se não quer proteger. E o momento da fuga ocorreu um acidente que cambiou sua vida para sempre. E a mim, o Espírito Santo me falou que quantos aqui alguém nos has deixado cair. Que quantos aqui não estão no suelo, não vivem uma vida. E passa tempo e tempo. E parece que dá voltas e voltas e voltas. Às vezes aquele papai que deveria ter cuidado de ti, te abusou. E isso te deixou cair. Isso cambiou tua vida. Às vezes há alguém que deveria proteger e te deixou cair. Às vezes este matrimônio, alguém que te deixou, te traicionou e te deixou cair. E tu estás aí, em Lodebar. Tu não pode mover-se porque tu te sientes aí. Mefiboset significa vergüenza destrutiva. E esse chico vivera 15 a 20 anos desfrutando de seu dolor, de sua vergüenza, de seus conflitos, de suas heridas, em fuga, escondido. Talvez este é o cenário que representa a tua vida, de vergüenza, de algo que te hicieron. Talvez tu estás aí, caído. Não literal, não físico, pero emocionalmente. Eres um homem, és uma mulher de 30, 40 anos, pero tus emoções parecem de um niño de 5 anos. 1 Samuel 20, del 14 al 16, habla de la alianza que hicieron. Não vou ler, não sei se passei este versículo, creio que não, ou sim, não, tranquila então. Aqui habla de la aliança que eles hicieron. 1 Samuel 20, de 14 a 16. Não vou ler para tomar tempo. E depois de 20 anos, eles fizeram a promessa um com o outro, porque
Jonatán sabia que naquela época o costume era matar o rei e a família, e eles fazem esse pacto. E depois de 20 anos, Davi ascende ao trono, Deus o bendice, Deus lo prospera, Deus expande seu reino. Davi tem um exército poderoso, Davi camina com Deus. E Davi recuerda desse pacto lá atrás e faz uma pergunta: ¿ha quedado alguno? ¿Ha quedado alguno? Pode poner o versículo 1 do capítulo 9, por favor. Onde ele diz: ¿ha quedado alguno? Quando o costume era eliminar, destruir, matar. E Davi está buscando exercer misericórdia. Essa pergunta que ele faz: há alguém? Não é pergunta se alguém está qualificado. Não é uma pergunta que alguém está qualificado para trabalhar aqui em el palácio. É uma pergunta que significa que é algo incondicional, independente de como estás. Há alguém. Deus nos ama a pesar de nós outros. Não é por nós outros que Deus nos ama. Ele nos ama não por nosso mérito. Deus nos ama por lo que somos, não pelo que nós outros podemos fazer. Não pelo que temos. Isso é graças, irmãos. O versículo 3 diz assim: o rei lhe dijo: não é quedado nadie de la casa de Saúl a quem haga yo misericórdia de Deus. E Siba respondeu ao rei: aún ha quedado um hijo de Jonatán lisiado de los pies. Em versículo 1 ele diz: a quem haga yo misericórdia. E agora ele diz: a quem yo haga yo misericórdia de Deus. Davi se acordou. Uno só pode dar aquele que tem. Tu não podes dar o que não tem, o que não recebiste. Davi, ele era um improvável. Davi foi a última opção de seu papá. Davi foi rechazado. Davi sabia que se não fosse a misericórdia de Deus, ele não havia sido escolhido. Davi não foi lá o padre lo escolheu, pero foi a escolha de Deus. Está correto, pastor? Escolhido por Deus. Graças. Davi era um improvável. E o versículo 4 diz assim: então o rei lhe perguntou: ¿dónde está? E Siba respondeu ao rei: he aqui, está em casa de Maquir, hijo de Amiel, em Lodebar. ¿Dónde está? Davi perguntou, o rei perguntou. Diga aí a tu hermano: Deus te vai encontrar. Deus te vai encontrar. Eu não sei onde está. Eu não sei onde está a hora. Eu não sei onde está a hora. Não sei se está no palácio. Não sei se está em Lodebar. Pero Deus pergunta: onde estás? E Ele te vai encontrar. Amém? Lodebar, lejos de los lugares verdes. Lodebar, lejos de los pastos. Lejos de lugares frutíferos. Está em lugares secos, sem vida. Está em um deserto. Nós outros estamos lejos de Deus. Nós outros estávamos perdidos em um deserto seco. E esse lugar Deus nos encontrou. Amém? Deus foi lá e nos encontrou. Deus nos sacou de allá de onde estávamos. Isso é graça, irmão. E aqui versículo 5. Pero antes quero falar aqui del Salmo 139, 7 e 8. Diz assim:
hermanos, Deus te vai encontrar. Porque Salmo 139, 7 a 8 diz: ¿Adonde podría alejar-me de tu espírito? ¿Adonde podría huir de tu presencia? Si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. No importa donde estás, Deus te vai encontrar. Pode estar mais profundo ou mais alto, Deus te vai encontrar. Aí no versículo 5 empieza o processo de búsqueda de Mefibosete. Então enviou o rei Davi e lhe trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. E isso foi o que passou comigo e contigo. Amém? Estávamos perdidos e Deus nos trajo. Foi a graça de Deus. Amém? E Ele nos trajo. Estávamos enfermos e Ele nos sanou. Estávamos escondidos, llenos de medo. E Ele nos trajo a sua presença. Eu vim a te dizer que onde tu estás não é tu final. Lodebar não é lugar de moradia. Lodebar é lugar de passagem. Tu não te vas a quedar aí. Tu não te vas a morir em Lodebar. Dile a diablo: hoy me voy de Lodebar. Eu quero escuchar: hoy eu me voy de Lodebar. Não sei o que ha dicho el diablo a ti. Talvez ele dijo que tu não eres inútil, eres um inútil. Talvez o diabo te dijo que eres um borracho. Talvez o diabo te dijo que eres burro. Talvez o diabo dijo que tu não vas a avançar no ministério. Talvez o diabo dijo que tu não vas a crescer economicamente. Eu não sei. Pero o Senhor te llama hoje a sentar em sua mesa. Porque tu tens um propósito. Deus não te trajo aqui por casualidade. Não, não, não. Não há casualidade com Deus. Há um propósito. Tu não fuiste chamado para qualquer coisa. Não, Deus te ha escolhido. A Bíblia diz que desde o ventre de tu madre, o Senhor te ha escolhido. Ele te viu. Talvez as pessoas não te veem agora, mas Deus sim te vê. Grite fuerte: me voy de Lodebar. E o versículo 7 diz assim: E le dijo Davi: não tengas temor, porque eu a la verdad haré contigo misericórdia por amor de Jonatán, tu padre, e te devolveré todas as tierras de Saúl, tu padre, e tu comerás sempre a mi mesa. Não tengas temor. Tu solo vence o temor, o medo, com a fé. O temor, o medo é simplesmente fé em lo que disse o inimigo. Imagina quantas dúvidas não é entrado em la mente. Quantas vezes não nos quedamos pensando que isso é o que vou a viver. E as mentiras empiezam a alienar tu mente, e a batalha aqui em tu mente, porque tens que vencer aqui primeiro. Tens que sair daqui primeiro. A mentalidade do reino tem que aqui em tu mente. Imaginar quantas vezes passamos por tantos desertos e nós outros pensamos que isso é só para mim, que é o que Deus tem para mim. E empieza a creer en la mentira. Solo puede echar fuera la mentira con la verdad de Dios, con la fe, con la palabra de Dios. Amén. Dios dijo a Abraham, Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidos todas las familias de la tierra. Somos bendecidos porque Dios nos ha bendecido. Há uma palavra sobre nós. O versículo 8:
E ele, inclinando-se, dijo: ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro como yo? Como te sientes consigo mesmo determina tus ações e aonde tu estás. O Senhor me dijo assim: lo demás não é solamente um estado físico, sino um estado de alma, de emoções. Quais são tus pensamentos acerca de ti? Tu não podes pensar equivocadamente de ti mesmo, porque tu és a niña de los ojos de Deus. Tu eres amado, tu eres amada, tu eres preciosa, tu eres escorrido, elegido, tu eres cidadano del cielo. Tu não puedes pensar equivocadamente de ti. E o problema aqui é que passamos por tanta dificuldade, por tanta pressão, que isso empieza a modelar o que nós outros somos. Nós começamos a pensar que somos nossas dificuldades. E nossa identidade vai sendo formada conforme não lo que Deus dijo, pero em la situação que nós outros estamos vivendo. Quais são os pensamentos que têm a tu respeito? La identidade tuya es de hija y hijo de Dios, não de um perro. Tu puedes estar passando por uma situação difícil, pero tu eres hijo e hija de Deus. E enquanto tu não tens isso, sim? Enquanto tu identidade não é restaurada, não vas acessar o que o Padre tem para ti, porque solo acessa o que o Padre tem para ti quando tua identidade é restaurada. Tu não podes cambiar tu passado, pero puedes cambiar como vai actuar de aqui para frente. Para de reclamar lo que te hicieron. Empieza a actuar de maneira diferente. Para de reclamar. Versículo 9. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa yo lo he dado al hijo de tu Señor. Davi dá uma ordem. Davi não responde a lo que ele dijo: quem és tu siervo para que mires a um perro muerto como eu? Ele não responde. O próximo versículo ele diz: então o rei lhe amou a Siba. Foi uma ação, ele hizo algo. Salmos 91 diz que porque a sus ángeles mandará acerca de ti. Há ángeles trabalhando a tu respeito, amém? Há ángeles que subem e há ángeles que bajan. Há ángeles que subem e há ángeles que bajan, amém? Aleluia. Eres um hijo, eres uma hija e tens uma herança. Tu não eres lo que te passou. Escucha, tu não eres lo que te passou. Tu eres a hija amada, hijo amado. Aleluia. Versículo 10, 11 e 13 diz assim: tu pues lavrarás las tierras, tu con tus hijos y tus siervas, y almanacerá eso, los frutos, para que el hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero Mefibosé, el hijo de tu Señor, comerá sempre em mi mesa. E el versículo 11 diz assim, al final: comerá, a parte B, comerá a mi mesa como um de los hijos. Não solamente comerá a mi mesa, como um de los hijos. Nós outros éramos inimigos de Deus. E agora somos hijos. Somos nascidos de Deus. Há um coração novo, amém? Uma mentalidade nova, uma vida nova. E nos assentamos como hijos de Deus em la mesa de rei, amém? Aleluia. Me imagino na hora do almoço, aí chegando Salomão, chegando Absalão, chegando os outros hijos.
Aí na mesa, se sentando um no el outro. E aí chega Mefibosete e se senta na mesa também. Quero dizer-te que Deus te aceita em la mesa dele. Amém? Este homem agora está restaurado. Tem comunhão com o rei. Tem uma herência de rei. Saiu da região de aislamento de Lodebar. Suas terras foram restauradas. Sua dignidade foi restaurada. Tem a herança do padre. Pero agora empieza algumas peleas. Aí no capítulo 16, segundo Samuel, capítulo 16, 1 ao 4. Capítulo 16, de 1 a 4. Quando Davi passou um pouco mais allá de la cumbre del monte, he aqui Siba, el criado de Mefibosé, que salia a receber com par de asnos enalbardados e sobre eles 200 panes, 100 racimos de passas, 100 panes de higos secos e cuero de vinho. E dijo el rei a Siba: ¿Qué es esto? E Siba respondeu: Los asnos são para que monte la família del rei, los panes e las pasas para que comam los criados, e el vino para que bebam los que se cansem en el deserto. E ele dijo el rei: ¿Dónde está el hijo de tu senhor? E Siba respondeu al rei: He aqui, ele se ha quedado en Jerusalém porque ha dicho: Hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Entonces el rey dijo a Siba: He aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose: Rey, Señor mío, hallé yo gracia delante de ti. Mira, aquí Davi estava oyendo de su hijo Absalão que tomou su trono. E ele estava indo para outro lugar. E ele encontra com el servo Siba. E ele dijo uma mentira acerca de Mefibosete. Já? E Davi creyó. Mira, quantas vezes nós outros passamos por acusações. O diabo vem e nos acusa. O diabo vem e nos llena a cabeça que não somos capazes. Quantas vezes te ataca o inimigo traindo acusações? Às vezes ponendo dúvidas em nossos corações que a promessa de Deus não se vai cumprir. Às vezes nos acusa falsamente. Eu passei por uma situação. Na pandemia, eu hice alguns cursos. E eu dei um curso sobre identidade restaurada. E foi muito bueno porque ajudou muita gente, muitas mulheres em especial. E alguém começou a falar mal de mim. E depois de 6 meses eu me dei conta que aquilo que ele havia falado me cerrou. Eu construí muralhas ao redor de mim e eu me cerrei. Eu não havia percebido hasta 5 meses, 6 meses depois. O inimigo te vai tentar callar. O inimigo vai tentar fazer com que tu não cumplas as promessas de Deus para tu vida. O inimigo te vai tentar intimidar, dizendo que tu não és capaz, dizendo que aquilo que tu hiciste não te dá o direito de estar aqui. É a graça de Deus, irmãos. Se estamos aqui é por la graça de Deus, não é por força humana, é a graça de Deus. A Bíblia diz lá em Santiago 1, de 2 a 5, que hermanos míos, considerem-se muito dichosos quando tenham que enfrentar com diversas pruebas, pois já sabem que a prova de sua fé produz constância.
Las pruebas son como fuego purificadores. Las pruebas que te pasan a ti y a mí, porque todos nosotros pasamos por las pruebas, son una oportunidad de engrandecer el nombre del Señor. En las pruebas necesitamos sabedoria. E em Tiago diz, em Santiago, diz que se falta sabedoria, pide ao Senhor. Por quê? Porque sabedoria te vai fazer com que você não desperdice o tempo, não desperdice a oportunidade que tu tens. Uma oportunidade que Deus está dando para chegar aonde Ele quer. Muitas vezes o fogo, as pruebas te vai fazer com que tu vás a mais forte, mais para frente. Deus nos prueba para sacar o melhor de nós outros. Pelo diabo nos tenta para sacar o pior de nós outros. Tenta? Tá bem? Deus permitirá que nós outros sejamos aplastados para sacar o melhor de nós outros. É quando estás débil que sabe que és forte. É quando está com eles em dia difícil é que nascem canções lindas. Em dias que não é nada, que livros nascem. São momentos difíceis. Deus não perdeu o controle de tua vida. Ele continua reinando, porque é Rei de Reis, Senhor de Senhores. Amém? Por isso que sua fé necessita estar em movimento. Porque a fé quebra a incredulidade. A fé traz ânimo novo. A fé traz esperança. A fé fortalece sua fé. O movimento fortalece sua fé. Amém? Então, empieza a declarar com tu boca que vêm coisas grandes, que Deus vai ser algo novo. Eu não estou vendo porque nós outros não necessitamos de ver, mas eu creio, eu declaro em minha boca, conforme tu vai declarando a palavra, tu vais pisando na palavra que tu vai dizendo, irmãos. Empieza a declarar. Oh, aleluia. E aí em capítulo 19, segundo Samuel, capítulo 19, 24 ao 30. Luego que vino ele a Jerusalém a receber al rei, el rei le dijo: Mefibosete, ¿por qué no fuiste comigo? Próximo. Também Mefibosete, hijo de Saúl, descendió a recibir al rei. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos, desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefibosete, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: Rey, Señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbardame a un asno y montaré en él y iré al rey, porque tu siervo es cojo. Mira, quando tu llevas a sério a Deus, Ele restaurará a verdade. Amém? Alguém pode vir falar de ti mal, pode se levantar lo que seja. Deus se responsabiliza. Amém? E para concluirmos aqui a palavra, algo muito interessante que Mefibosete demonstra em el versículo 29 e el 30, diz assim: E el rei le dijo: ¿Para que más palabras? Yo he determinado que tú y Sibas os dividais las tierras. Y Mefibosete dijo al rey: Deja que él la tome todos, pues que mi señor rey ha vuelto en paz en su casa. ¿Qué significa eso?
que ele mais se importava com a presença do rei do que com os bens, com o que foi restituído. Mais importante que as coisas, hermanos, mais importante que seus trabalhos, é a presença de Deus. Amém? O regalo mais grande não é a bendição, sino el que bendice. La maior bendição não é o que recebes, sino la comunhão del rei que tu tienes. Aleluia. E Deus me dijo assim. E eu no momento que estava orando, a palavra foi como um rompe-peças, rompe-cabeças, e Deus me foi mostrando algo e eu fui compreendendo ao final. E a mim me gostaria que o varão me ajude, por favor, com 4 homens fuertes. Aí. Vou dar um exemplo, sim? Cristian, pode se sentar. E este é um mais. Sim, que cada um segura na perna, outro no braço, porque ele vai sentar na mesa do rei, amém? E onde está o próximo homem? E onde o rei estava, Mefibosé estava e se sentava à mesa, amém? Então, o rei estava allá. Uau! Mefibosé se sentou na mesa. E quantos passos diste? Ninguno. E que força hiciste? Ninguna. Oh, será que alguém está entendendo aqui? Não é por força, não é por força, não é a força de tu braço, é com o poder de Deus. Não é o que tu haces, não é com tu força. Ele não hizo nada, não deu nenhum passo, pero ele estava aí sentado na mesa do rei. Amém? Graças, graças. Aleluia. O segredo não está em minha condição, é a graça. E o Senhor me disse: não é por força, pero é por meu poder. E eu lhe disse assim: Senhor, está faltando algo. E eu lhe disse: Senhor, por que ele não foi sanado? Por que ele não se saiu caminhando? E o Senhor me disse assim: escute. Muitos hijos míos estão satisfeitos de solamente ter graça, de ser restaurado. É muito bueno, sim, faz parte, mas não pide por el poder de Deus. É o poder de Deus que hace sanidade. É o poder de Deus que vai atrair milagros sobre tu vida. A graça de Deus nos cercou. Nos recebimos, somos restaurados, salvos, redimidos, pero com o poder de Deus é que nós outros hacemos milagres, sinais, maravilhas. A mesma vida cristiana sumergida por el poder del Espírito Santo. Esse poder que brota da mesma graça produz uma vida de unção, de poder. E o Senhor me disse: eu estou traindo a Mefibosé à mesa, e eu estou derramando poder sobre minha igreja. Oh, rabassuri canta rabassou. Vivam abundantemente a graça de Deus. Acerca de nós outros ser luz, sal de la tierra, em las tinieblas. Pero também vivam abundantemente o poder do Espírito Santo que hace milagros e maravilhas. Hebreus 2:4 diz assim: a la vez Deus ratificou seu testemunho acerca de ella com sinais, prodígios, diversos milagres e dons distribuídos por Espírito Santo segundo sua vontade.
Jesús dijo a sus discípulos, Lucas 24:49, por eso Jesús recomendó a sus discípulos, quedaos en la ciudad de Jerusalén hasta que seas revestido de poder. El reino de Dios no es palabra, pero es poder de Dios. Nosotros tenemos que actuar en el poder de Dios. Oh, rabasuri canta, rabasó. Hey, rabababaso que te rebasuri canta. La gracia de Dios te ha transformado. La gracia de Dios te ha redimido. Pero el Señor me dijo, yo estoy derramando poder sobre mis hijos para vivir un tiempo de milagre, de prodigio y de maravilla. Oh, bababaso que te rebasó. Oh, rabaso que te rebasó. Hermanos, mi tiempo ya acabó. Y yo quiero hacer una invitación para ti. El Señor me dijo, yo traeré lo improbable a la mesa y derramaré poder sobre mis hijos. Dios derrama en tu vida según tu fe. Si tienes fe, recíbalo. Si tienes fe, recíbalo. Si yo fuera tú, yo lo recibía. Porque yo no estoy aquí por casualidad. Yo no estoy aquí porque era un día. No, yo soy una improbable. Yo soy una improbable que está sentada en la mesa del rey. Y yo le dije, Señor, gracias por tu gracia, porque me cambiaste. Pero el Señor me dijo, hay gente que está satisfecha solo ser y sentar en mi mesa y no quiere más nada. Y yo le dije, Señor, gracias, porque no estoy satisfecha. Yo quiero vivir milagros. Yo quiero, Señor, experimentar el poder del Señor. Hermana, estava planchando a camisa de meu esposo hoje pela manhã e minhas mãos estavam llenas de aceite. E eu lhe demonstrei, dije, amor, mira, minhas mãos estão llenas de aceite. Ele disse, é a crema. Eu não passei crema todavia. Não me arreglei. Hermanos, eu sinto o poder de Deus. E o Senhor disse, eu estou aqui, Ele é o Padre, o Hijo, Ele é o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, 7 e 11 diz assim. E eu quero fazer duas invitações. Se tu sientes que esta palavra é para ti, e tu dizes, eu estou em Lodebar, em essa terra seca, eu estou no deserto, eu não vejo frutos a meu lado, me deixaram cair. E eu estou aqui sem mover e Deus te manda dizer, é a graça que te vai atrair a mim, porque o Rei te manda chamar hoje, o Rei te manda chamar, vem hasta mim, porque não solamente te vou a restituir lo que perdiste, os anos que perdiste, pero te vou a levantar com poder. E eu quero chamar essas pessoas que se sentem assim. Se tu se sente assim, por favor, vem. Que quero orar por ti. Eu quero orar por ti. Oh, rabasuri canta, rabassou. Ererere bababassou, que derebasuri canta. Todos estamos sentados na mesa do Rei. Perguntar-lhe, vecino, tu já estás na mesa do Rei? Perguntar-lhe. Se ele todavia não está, diga a ele, eu te vou acompanhar. Porque é o Senhor que nos traz. Se tu já estás, amém. Eu quero fazer uma segunda invitação. O Senhor me dijo, eu quero ativar o poder que existe dentro de nós. O Senhor me dijo, eu quero ativar o poder
sobre mis hijos. Puedes poner el versículo, por favor. 1 Coríntios 12, 7 al 11. Y ya termino. Hoy es el día del día de los olvidados. Hoy es el día del quebrado, que el Señor les va a sanar, restaurar. Amén. 1 Coríntios 12, 7 dice: pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Porque a ese es dado, porque el Espíritu Santo, por el Espíritu, palavra de sabedoria, a outro, palavra de ciência, segundo el mismo Espíritu, a outro, fé, por el mismo Espíritu, e a outro, dones de sanidade, por el mismo Espíritu, a outro, ele hace milagros, a outro, profecia, a outro, discernimento de Espírito, a outro, diversos gêneros de língua, e a outro, e a outros, interpretações de línguas. Pero todas estas coisas las hacen uno en el mismo Espíritu, repartindo a cada uno en particular como Él quiere. Yo quiero hacer una invitación para ti. Si tú sientes que necesita ser activado el don de Dios que está en ti, si tú sientes que necesita ser activado pelo Espíritu Santo para viver algo poderoso que Dios está haciendo, no Él va a hacer, Él ya está haciendo, y yo quiero ser parte de eso. Entonces se ponga y dice: Señor, esme aquí, y yo quiero orar por ti, para que el Señor te active el don profético, el don de lenguas, el don de profecía, el don de milagros, de sanidad. Oh, Rabasuri canta, Rabasuri. Los cielos se Oh, Rabasuri canta, Rabasuri. tu presencia irrumpa en mí. Mi sacrificio provoca que el cielo se una a la Padre, en el nombre de Jesús, Padre, activa, Señor, los dones espirituales. Activa, Señor, tu iglesia, activa, Señor, tus hijos. Activa, Señor, el don de Dios que existe dentro de ellos. Ora bababaso, que tere basuri canta, rabaso, que tere babasore canta. El Señor va a poner nuevas lenguas. El Señor va a poner nuevas canciones en